Será o fim do Stack Overflow? Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre ChatGPT, ou seja, em português, né? ChatGPT. E como que ele pode ajudar e muito na sua carreira como desenvolvedor. O meu nome é Danilo e vamos para mais uma aula. Muito bem, galera, e se você nunca ouviu falar do Stack Overflow, vou dar uma breve explicação e também mostrar para vocês como que o ChatGPT pode vir ali a ser uma ferramenta que pode até substituir ele no futuro, tá? Então, basicamente, o Stack Overflow é um fórum onde vários programadores ao redor do mundo digitam suas dúvidas e outros programadores respondem. Então, vou dar um exemplo aqui. Como escrever um while em C Sharp, por exemplo, ó. E eu vou colocar aqui, ó, Stack Overflow, tá vendo? Aí vocês vão ver que vai aparecer o chat aqui do Stack Overflow. Quando você clica nele, você tem alguns exemplos, ó, como é que você escreve um while no Stack Overflow, tá? Então, no C Sharp, na realidade, né? E aí você consegue pesquisar isso. Então, eu já ensinei muitos dos meus alunos a utilizar o Stack Overflow para que eles possam, então, achar algum trecho de código, para que eles possam conseguir resolver alguns problemas dele, né? Mas, agora com o ChatGPT, a gente tem uma nova forma de fazer essas pesquisas, né? E vamos lá, o que seria o ChatGPT, né? Eu vou deixar ele mesmo responder, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, ChatGPT. Quando você busca aqui no Google ChatGPT, vai aparecer ele, né? Uma forma de você otimizar o jeito, a forma como você pesquisa. Se vocês olharem aqui, ó, é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, né? Ou seja, inteligência artificial especializada em diálogo. É um chatbot e um modelo de linguagem ajustada com técnicas de aprendizado supervisionado e por reforço. Olha só que bacana. Foi criado no 30 de novembro de 2022, então ano passado, bem recente ali, né? Estamos em 2023, aqui em janeiro de 2023. Vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. E aí, como é que a gente faz para começar, né? Entrar nesse sistema. Basta você clicar aqui, ó, Try ChatGPT. Ele vai aparecer aqui para você fazer o seu login. Você vai clicar aqui para fazer o seu login, ok? Aí vai aparecer as suas contas, né? Eu já tenho uma conta do Google, então vou clicar aqui para integrar, né, com a minha conta do Google. Cliquei. Ó, ele vai fazer a integração com a minha conta do Google. E olha que interessante, ele vai entrar na plataforma. Se você não tem conta no ChatGPT, a primeira coisa que ele vai pedir para você é digitar o seu nome e o sobrenome e depois o seu número de telefone válido para que você possa validar a sua conta. Digitou os dados, você já vai entrar no ChatGPT, ok? Agora, olha só que interessante. Como que a gente pode fazer a mesma pesquisa que eu fiz com vocês no Google, né? Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Eu fiz uma pesquisa, ó, como escrever um código while em C Sharp e eu coloquei Stack Overflow para que ele pudesse ir para o site do Stack Overflow, ok? Agora eu vou vir no ChatGPT e vou fazer a mesma coisa. Escreva para mim um código em C Sharp para fazer um while. E olha que interessante. Ele vai procurar para mim e vai me dar a resposta. Vamos aguardar um pouquinho. Olha aí que bacana. Então, código gerado, ele já me deu todo o ponto que eu preciso. E aqui eu já consigo até clicar para copiar o código. É óbvio, essa é uma ferramenta para ajudar você como programador a programar as coisas mais rápidas nas suas pesquisas e etc. Isso não substitui você como programador, porque você precisa entender essa estrutura, né? Se você não entende essa estrutura, você vai acabar, obviamente, copiando uma coisa sem entender, fazendo um sistema sem entender e, obviamente, não vai dar certo para você. Então, o correto é usar essas ferramentas para que você possa agilizar o processo do seu desenvolvimento, tá bom? Então olha só que interessante, eu quero agora que ele escreva para mim esse mesmo while, porém agora até 100, tá bom? Ó, escreva o
o mesmo código acima, porém, até 100. Vamos aguardar. Olha aí que interessante. E ele já escreveu bonitinho para mim como que ele faz, então, o código até 100. E ainda ele explica, né, que vai começar do 0 e vai até o 99. Se eu quiser que vá do 1 até 100, é só colocar aqui, ó. Escreva do 1 até 100. Olha lá. Ele vai olhar o histórico da minha conversa, vai tentar entender o que eu estava tentando escrever, e aí ele vai dar a resposta para mim. Vamos esperar um pouquinho mais agora, porque ele está tentando ler o histórico da minha conversa para conseguir gerar uma nova resposta. Muito bem, então, código escrito aí, ele conseguiu fazer para mim a escrita, né, do meu while de 1 até 100. Agora, vamos imaginar que eu queira que ele faça o seguinte, olha, eu quero que você escreva os whiles para mim, só que não somente em, na verdade, os loopings para mim, agora não somente em while, né, eu quero que você dê as outras possibilidades de looping em C Sharp, tá? Então, ó, escreva este mesmo código agora com outros tipos de looping de loop, né? Em C Sharp. Vamos ver o que ele vai fazer. Muito bacana, né, gente? Então ele já escreveu pra gente ali em while, agora já escreveu em for e agora escreveu em do while. Vários tipos de formas de escrever looping em C Sharp, mostrando inclusive a explicação pra gente do que é que cada coisa faz. Olha que interessante, né, gente? Agora vamos imaginar que eu queira pegar esse mesmo código e escrever ele em uma outra linguagem de programação. Vamos imaginar que eu queira pegar todo esse looping que eu fiz, né, todo esse histórico aqui, e transformar isso em Java, por exemplo. Será que ele consegue fazer isso pra gente? Vamos testar? Vamos ver assim, ó. Agora, escreva o código acima em Java. Olha que bacana, gente. Escrevendo o código todinho para mim, agora em Java, tá? Vou fazer uma outra forma, tá? Ele fez o while, fez o looping e fez o do while, né? Então, a mesma coisa do código acima, que foi feito em C Sharp, passando em Java. Agora, vamos fazer isso, por exemplo, usando Ruby e Python, tá? Ó, agora, escreva o mesmo código acima, utilizando Python, vírgula, Ruby, vírgula, Scala, vírgula, Go, tá? Então coloquei algumas linguagens aqui aleatórias, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Escreveu em Python, escreveu em Ruby. Olha que legal isso, gente. Muito bacana, né? Olha isso. Ó. Ruby, Python e Scala. Essa é a lógica em funcionamento semelhante das versões em C Sharp e Java. Tá vendo? Então, olha que legal o que eu posso fazer aqui, gente. Isso ajuda demais no nosso desenvolvimento. Muito. É uma ferramenta super importante, né? Aí eu vou escrever aqui. Agora, escreva para mim o código do loop em C Sharp em uma aplicação console em .NET 5, por exemplo. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha isso, cara. Que legal, ó. Viu que bacana? Isso ele escreveu aqui, feito... Na verdade, essa sintaxe aqui está em .NET 6... tá em .NET 5 aqui porque ele não utilizou o namespace, né? Ó. Então ele fez ali em .NET 5, né, que também serve para o .NET 6 e .NET 7, tá? Vamos imaginar que eu queira que ele faça agora esse código para mim utilizando o namespace, tá? Então vou fazer assim, ó. Agora escreva com o namespace. Aí eu vou colocar aqui o nome do meu namespace como aplicação de teste. De teste
para o código acima. Olha que interessante. Vamos ver se ele vai entender o que é namespace. Olha que interessante, galera. Ele escreveu o namespace bonitinho aqui para mim, ó. Tá vendo? E aí ele fez, então, ou seja, ele colocou o namespace em cima desse meu código que não tinha. Tá vendo? Eu quero que essa minha classe agora se torne pública, por exemplo. Então eu poderia colocar assim, ó. Escreva o código acima. Deixa eu ver o que mais ele está fazendo. Ele está dando explicação de outras classes, ó. Usando, colocando o uso direto aqui das classes que eu já fiz, né? E como que eu posso utilizar essa aplicação, tá vendo que interessante? Aí eu vou colocar assim, ó. Agora escreva o código acima com a classe pública. Olha lá. Vamos ver se ele vai conseguir colocar. Ó, public class. Olha que interessante. Muito bacana, né, gente? Aí eu vou colocar o quê? Ó, ele explica o que é o public, tá vendo? E aí eu posso colocar internal, protected. Isso aqui, por exemplo, eu tô colocando em C#, né? Isso é interessante porque, assim, você precisa conhecer um pouco o C#, obviamente, né? Entender como é que funciona, para que você possa escrever coisas desse tipo, né? Aqui no Torne-se um Programador tem vários cursos, né? Por exemplo, aqui em C#, que é o que eu estou escrevendo, vocês têm esse curso aqui que é gratuito, você tem vários outros cursos aqui, você tem esse desafio de .NET 7, que acaba fazendo com que você entenda o que o próprio ChatGPT está escrevendo aqui para você. Então isso é bem bacana. Ó, agora eu quero entender como é que eu posso executar isso. Ó. Como que eu posso executar o código acima? Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Ó. Olha lá, ó. Rodando com .NET 5 ou superior, tá vendo? Um ambiente de desenvolvimento, usando Visual Studio, né? Ó. Abre lá o Visual Studio e aí ele vai ensinar para você o que você faz. Ó. Copia o código no program.cs, tá vendo? Salve o arquivo, dê um F5 para startar o projeto. Olha que interessante, galera. Com certeza ele vai explicar para mim aqui como é que eu posso fazer também para rodar no console, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver se ele vai fazer isso. Ah lá, tá vendo? Se eu estiver utilizando pelo terminal, ó, eu posso digitar .NET Run, tá vendo? Olha que interessante, né? Agora, olha só que legal que eu vou fazer aqui. Crie para mim um arquivo Dockerfile para que eu possa fazer o deploy da minha aplicação no Kubernetes. Por exemplo, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Olha isso, ó. Ele está criando para mim, gente, olha isso. Então ele está criando aqui um arquivo Dockerfile, ensinando, ó, inclusive, o que eu posso fazer para ele gerar o meu build dessa aplicação que eu fiz. Como que eu posso fazer o publish? Olha que interessante, ó. O publish, criando a pasta release. Ele pega os dados da pasta release e olha lá, ó, aplicação de teste. É o mesmo namespace, galera, que eu fiz aqui, ó, que eu pedi para ele escrever para mim. Olha isso. E aí ele vai explicando tudo que eu preciso fazer. Ele explica o que é o /app. Tá vendo? Isso aqui é uma outra coisa interessante. Ah, não, eu não sei como é que funciona o Docker. Aí você precisa fazer um curso, né? Então, por exemplo, a gente tem um curso aqui de Kubernetes, né? Ó, e esse curso ele explica as duas tecnologias que eu falei ali, tanto o Kubernetes quanto o Docker, né? Então você consegue entender como é que funciona o Docker, né? O que é um Dockerfile e etc. E aí você consegue gerar algo nesse sentido aqui para que você possa aplicar no geral da sua aplicação. Olha lá, como é que você gera o Docker Build, tá vendo? Como é que você gera o Docker da sua aplicação para ela rodar no seu local. Olha que doido. Aí eu vou fazer assim, ó. Agora escreva para mim o deploy em Kubernetes. Vamos ver como é que ele vai fazer. Olha isso, gente. Espantoso isso aqui, né? Cara, é muito bacana. Como isso agiliza a nossa vida como programador. Olha, ele criou com 3 réplicas, tá vendo? Então, eu conseguiria ali ter a minha aplicação console rodando no Kubernetes com 3 réplicas rodando ali ao mesmo tempo, em cima desse meu Dockerfile que eu fiz. Subiu na porta 80, tá vendo? Que é a própria porta que eu coloquei da minha aplicação de teste. E os mesmos nomes, ó, ele tá batendo com os nomes que eu coloquei dessa minha aplicação de teste.
Ele explica, tá vendo? A quantidade de réplicas que eu vou ter no meu pod, etc, né? Se você não entende também de Kubernetes, volto a dizer, esse treinamento aqui vai acabar ajudando vocês a entender esse ponto, né? Que você consegue fazer um deploy em escala, né? Ou seja, com uma escala de várias máquinas, de vários tipos, etc. Ó, agora tá ensinando como é que a gente cria o serviço, tá vendo? Olha que legal. Ele botou um serviço aqui que vai ser o serviço de HTTP, que vai gerar um load balancer. Esse load balancer vai gerar o URL para a gente final. Essa URL, se a gente colocar, por exemplo, num AKS, num EKS, né? Ou seja, numa plataforma que já tem um cluster de Kubernetes, ele já vai rodar essa nossa aplicação perfeitamente. Olha só que legal, gente. Aqui o Target Port está mostrando para a gente qual que é a porta que está dentro lá do container e qual é a porta que está fora do container. Olha que legal. E aqui, como é que ele roda o comando, né? Então, basicamente, ó, kubectl apply-f, o arquivo que ele criou, né? Que é o arquivo que ele orienta você a fazer. A única coisa aqui que tem que colocar o YAML, né? Aqui ele deixou sem o ponto aqui, ó. Ele não colocou o resto aqui, que é o YAML. Viu que legal? Ó, aí eu vou colocar assim, ó. Agora, crie um arquivo em Ansible para que eu possa fazer o deploy em um servidor Linux. Bora ver se ele vai conseguir fazer. Olha o código Ansible aí, gente. Olha que bacana. Become yes, né? Ou seja, para rodar como sudo. E ele está fazendo, ó. Criando o arquivo, a minha pasta, aplicação de teste. Ele está mostrando, ele vai copiar o meu arquivo do local, vai mandar o meu arquivo lá pro servidor. Ele está fazendo o SSH para mim aqui. Nossa, isso é muito bacana, gente. Muito bacana. E ele está explicando cada ponto, ó. Become yes, ó, é para você rodar como root user, tá vendo? Ó, aqui é para você fazer a cópia dos seus arquivos. E aí ele vai explicar possivelmente como é que você roda esse arquivo. Aí, ó, no console. Olha que interessante. Pronto. Aí agora, a última coisa que falta aqui é crie para mim um arquivo em... vou utilizar aqui o Terraform para provisionar esta aplicação no provider da AWS. Lembrando, turma, que você precisa conhecer as coisas que você está querendo digitar aqui no ChatGPT, né? Então, quando você conhece as tecnologias, fica mais fácil de você automatizar o seu processo. Então, tá vendo? Tudo que eu estou colocando aqui é porque eu sei o que eu preciso e como que ele vai criar a solução para mim, tá vendo? Então, se eu não soubesse que existia um Terraform, se eu não soubesse que existia um Ansible, se eu não soubesse que existia todo esse monte de ferramenta, eu não poderia criar algo nesse sentido. Se vocês olharem, olha que bacana. Ele está mostrando aqui como é que ele faz, ó, para subir um zip do meu arquivo lá para um bucket S3. Depois ele vai criar para mim, olha, ele cria um bucket S3, tá vendo? Lá na zona, na região West 2 lá do AWS. Ele sobe o meu arquivo lá para o bucket S3, né? Que ele cria um bucket, aqui ele sobe lá para o bucket, tá vendo? Aí aqui ele está criando as definições da minha aplicação, de como é que ele vai subir essa aplicação, em que porta que ele vai rodar, tá vendo? E ó, aí ele está criando um ES Service aqui, ou seja, um serviço para que ele possa levantar essa minha aplicação, um ECS, né? Ou seja, uma máquina virtual, tá? Que ele vai criar essa minha aplicação. Olha isso. Aí aqui ele está liberando a minha porta, tá vendo? Então ele está fazendo a regra de ingress, ou seja, a regra de entrada, colocando a porta 80 aqui, que é a porta do target da minha aplicação que vai rodar lá dentro, e a porta que eu vou liberar para fora. Qualquer pessoa pode acessar, então ele colocou aqui o bloco de CDIR para qualquer pessoa acessar essa aplicação. Ele está também criando aqui, ó, uma subnet. Tá vendo que interessante? Então ele criou aqui uma subnet para rodar a minha aplicação e criou uma VPC para rodar essa minha aplicação. Tá prontinho, galera. Prontinho. Tudo que eu preciso está aqui. Então eu tenho o meu código para criar a minha máquina em Terraform lá na AWS. Eu tenho o meu código para subir essa minha aplicação, por exemplo, em Ansible. Eu tenho o meu código aqui para que eu possa fazer o build da minha aplicação num container, né? Ou seja, utilizando ali o container do Docker. E tenho todo o código que eu preciso para fazer minha aplicação, tá bom? A única coisa que eu poderia colocar aqui, ó, é, por exemplo, agora escreva o código
em Docker acima para um Docker Compose. Na realidade, ó, agora escreva o Dockerfile acima. Agora eu vou colocar assim, agora converta o Dockerfile acima para um Docker Compose. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Ou seja, ele vai ter que procurar no meu código lá em cima, vai ver que eu fiz um Dockerfile e transformar aquele Dockerfile num Docker Compose. Vamos ver se ele consegue fazer isso também. Olha aí. Então tá explicando aqui, ó, para criar meu Docker Compose file, né? Ó, e pronto, tá explicando a minha aplicação de teste, fazendo um build. E tá aí. Uma ideia de como que eu posso criar um Docker Compose file, né, para executar, então, o meu arquivo rodando ali diretamente no Docker Compose. Tá vendo que legal? Esse build vai fazer o build do meu Dockerfile subindo numa porta específica. Obviamente que ele colocou aqui a porta 8080, né? Eu teria que trocar para a porta 80 para que ele pudesse subir para minha porta correta. E pronto, tá o comando aqui que eu poderia fazer, tá? Gente, isso aqui não serve somente para aplicações back-end, da maneira como eu estou fazendo aqui com vocês. Podem ser também uma aplicação front-end. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui um novo chat. Ó. E aí, nesse novo chat, eu vou colocar assim, ó. Crie um template para uma aplicação React, onde irá fazer um request utilizando, vou colocar aqui o Axios, ver se está certo aqui, Axios HTTP, aí, agora sim, utilizando o Axios para a API, e eu vou colocar a API aqui, ó, www http vou colocar api.com.br /clientes. Vamos ver como é que ele vai fazer isso aqui. Olha isso. Então tá criando para mim, ó, um template onde eu estou importando o useState e o useEffect do React. Estou importando o Axios aqui também. Estou fazendo um effect aqui para que ele possa fazer um fetch da minha aplicação, trazendo os meus clientes, tá vendo? Por Ajax. E aqui ele montou uma listinha, tá vendo? Onde eu posso trazer no map aqui as informações que eu preciso. Pronto, eu tenho um template aqui bonitinho em React para que eu possa utilizar no meu código, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa melhor. Ó, transforme, melhor não, né? Uma coisa diferente. Transforme o código acima em view.js, né? Para a galera de front-end aí, ó. Então tá aí, ó. Tá transformando o código acima em Vue.js. Olha isso. Tá aí importando o Axios. E eu tenho um código, que eu tenho um item chamado created, tá vendo? Que faz um fetch e fez a busca utilizando o Axios para poder trazer para mim a minha lista num template em Vue.js, né? Será que ele consegue fazer isso para Angular? Então, ó, faça agora o código acima em Angular. Bora ver o que ele vai fazer. Muito bem, gerando aqui em Angular. Olha lá que interessante, ó. O template ó, ele não criou com um arquivo externo, né? Ele está deixando o template interno aqui mesmo. E pronto, está criando aqui o model view, injetando aqui a dependência do HTTP client e está usando o próprio HTTP aqui. Ele obviamente não precisa do Axios, né, para fazer esse código em Angular, então ele já fez utilizando o próprio hook aqui na verdade a própria ferramenta do Angular, né, o que é o HTTP client. Olha que bacana. Perfeito, né, gente? Então, ó, inclusive, ó, ele utilizou aqui o subscribe, né? Ó. Agora eu falo assim, ó, escreva o mesmo código utilizando async await, né? Vamos supor, eu gosto mais do async await, então escreve para mim usando async await esse código. Olha lá, ele já olha esse código aqui e ele já passa
a fazer a escrita desse mesmo código em async await. Olha que interessante. Ó, usou async e aqui ele fez um await. Tá vendo? Muito mais interessante aqui para eu trabalhar, porque eu tenho um código linear, né? Eu não preciso depender do callback para que eu possa receber essa informação. Muito legal, gente. Muito legal. Perfeito? Então é isso, galera. Esse é um pouco do ChatGPT que eu queria trazer para vocês. A partir de agora, todos os meus treinamentos que eu vou fazer no Torne-se um Programador, eu vou utilizar o ChatGPT para que vocês possam aprender a programar usando essa ferramenta, tá bom? Eu vou ter um treinamento que eu vou fazer de QA, né? E esse treinamento eu vou fazer no final de fevereiro, né? Ou seja, por volta ali do dia 27 de fevereiro, a gente vai começar esse novo treinamento de QA, né? Onde eu vou explicar para vocês a profissão de testes de qualidade, né? Quem trabalha nessa área. Eu vou usar muito o ChatGPT para que vocês possam entender como é que vocês podem fazer para gerar os cenários de teste de vocês, automatizar os códigos que vocês vão criar. Então vocês vão ver aqui, ó, a velocidade, como vocês vão criar os códigos de vocês vai ser incrível, tá bom? Galera, espero que vocês possam utilizar essa ferramenta para fazer ali um improve, né? Ou seja, melhorar a forma como você trabalha nos seus códigos e que você possa entregar mais e mais valor para o seu cliente. É isso, vou ficar por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br.